E o presidente Jair Bolsonaro garante que não vai dar canetada na Petrobras. Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que a Petrobras deverá anunciar nos próximos dias a distribuição do chamado Vale Gás. A ideia é garantir o valor referente a um botijão de 13 quilos a cada 2 meses. Mais uma vez, o presidente defendeu a necessidade de se discutir a questão dos impostos estaduais. E, pressionado, descartou novamente a possibilidade de tabelamento de preços e garantiu que não pretende interferir no ICMS. Ele lembrou que já retirou impostos federais e espera agora que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, cumpra a promessa de encontrar uma saída para o problema. Não posso fazer milagre. Alguns querem que eu interfira na canetada, manter o preço lá embaixo. Se fizer isso, o caos se instala. A Dilma fez isso em 2012 no tocante à energia elétrica. Baixou aí uns 20% e, logicamente, teve reflexo direto nas empresas que faziam a distribuição. Teve que fazer um reajuste logo, poucos meses depois. E, caso contrário, teremos apagão no Brasil. O presidente admitiu que o último aumento do óleo diesel está preocupando os caminhoneiros, mas pediu um pouco de paciência, uma vez que o governo, segundo ele, procura uma alternativa viável para esse problema. Lógico, estão chateados com esse novo reajuste da Petrobras, acho que 20 centavos, mais ou menos, no litro. Pesa bastante, sabemos disso. E quero que vocês entendam. Onde eu posso ir? Se eu tabelar, complica a situação. É um complexo, emaranhado de legislações, a questão do combustível. Ontem, Jair Bolsonaro disse que conversou com o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, para avaliar o que o governo pode fazer para tentar frear a escalada dos preços, como a criação de um fundo regulador. Será que esse dinheiro da Petrobras que vem para nós, será, eu estou perguntando, será, eu estou afirmando, que é um lucro bilionário, nós não podemos converter, ir para esse fundo regulador. Toda vez que dá um aumento, você não repassar todo o aumento, ou não repassar aumento nenhum. Você faz caixa quando está mais no baixo, e quando sobe, você com esse caixa, você compensa esse reajuste lá na frente. Segundo o presidente, todas as medidas estão sendo estudadas para tentar resolver o problema. Ele aproveitou a live semanal de ontem também para refazer um apelo à população para que tente economizar energia elétrica. De Brasília, Luciana Verdolim. Sabe aquele ditado que a gente mata um leão por dia? Pois é, este leão não tem morrido, ele tem persistido todos os dias e me parece, a grande luta do governo atual. Mas não é só um leão brasileiro, ele se tornou um leão mundial, até um dragão mundial, porque o preço dos combustíveis é uma commodity que está ligado a todos os países do mundo. Então, a gasolina, o óleo diesel, enfim, o preço dos combustíveis está caro em todos os países, mas o Brasil tem um problema, vende mais barato para o mercado internacional e isso tem desagradado os caminhoneiros que veem que o Brasil vende gasolina mais barato para o Paraguai e caro aqui dentro. É preciso, sim, se resolver essa questão. Talvez essa seja uma boa ideia de criar aí um fundo que regule o mercado. Porque, convenhamos, gasolina ou combustíveis acaba aumentando o preço de tudo porque tem transporte. Então, é hora realmente, e o presidente está correto, tem que se debruçar sobre esse problema e achar rapidamente uma solução para matar esse leão. Pois é, eu concordo com o Bernardo. O problema é que este problema, essa questão não é de agora. Ela vem de muitos anos. Essa mesma sugestão de um fundo regulador e estabilizador de preços vem desde o governo Temer, da época da mega greve dos caminhoneiros. Por que isso não avançou? A gente teve a chance de promover essas mudanças agora com a reforma tributária no Congresso Nacional. Só que o governo federal optou por uma reforma fatiada, uma chance de você discutir uma reforma muito mais ampla para o ICMS e não só sobre a gasolina, sobre a energia elétrica, o gás de cozinha e tantos outros produtos, seria a reforma tributária. Esse seria o âmbito correto. Qual é o nível de tributação que o Brasil, como país, quer ter sobre os combustíveis? Que hoje isso gira em torno de 50%.
Em países como os Estados Unidos, a carga tributária sobre a gasolina, sobre o combustível, é de 15%. É uma decisão de Estado, é uma decisão de país. Você quer tributar mais ou menos combustíveis fósseis. Também tem a questão ambiental. Então, você tem que ter um debate abrangente que envolva toda a sociedade. Não adianta agora, de afogadilho, chegar e tentar aprovar um projeto de lei na marra para tentar diminuir o ICMS. A gente sabe que a gasolina sobe tanto, não é por causa do ICMS. O ICMS dos estados continua rigorosamente o mesmo. Só que o preço dos combustíveis no mercado internacional aumentou muito e o preço do dólar aumentou muito, em parte também por causa da volatilidade política e do risco fiscal. Isso é contabilizado pelos mercados e faz o dólar aumentar, em parte por causa por responsabilidade do próprio governo Bolsonaro. Então, todas essas questões têm que ser discutidas honestamente, abertamente, têm que ser colocadas sobre a mesa. Agora, imaginar que os estados vão querer, a essa altura, abrir mão de arrecadação, baixar ICMS, esse seria um caminho? Seria, mas isso tem que ser discutido no âmbito de uma reforma tributária e não por projeto de lei. Precisa, na verdade, avaliar vários pontos, né, Amanda? E todo mundo abriu um pouco mão. Agora, o próprio presidente, convenhamos, deu ali uma dica. Nós recebemos um lucro bilionário. Então, vamos baixar um pouquinho esse lucro. Está na hora de não só os estados terem grandes lucros, a União também não ter tanta voracidade sobre o preço dos combustíveis. Se todo mundo baixar um pouquinho, melhora para todos os brasileiros, não é verdade? Aí é uma política pública, o governo federal que tem que tomar essa decisão, né? Não é a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, que tem participação privada também. Então, os dividendos que a Petrobras paga ao governo federal, sei lá, mais de 20 bilhões de reais, então isso que pode ser usado, não sei, para fazer algum tipo de fundo regulador estabilizador, como foi a conversa ontem com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, e o presidente Bolsonaro. Mas isso tudo tem que ser discutido, levado a sério. O que eu estou dizendo é que não adianta você empurrar com a barriga ou então tentar empurrar o problema e dizer, olha, é culpa dos governadores, porque não é. É culpa do preço, o barril de petróleo está por volta de $80, é a maior média de preço nos últimos 3 anos. Como é que a gente vai encarar e como é que a gente vai tratar isso como país? Agora, discussão ampla ninguém quer, porque é difícil. Este é o leão que tem que matar hoje.